Boa noite, graça e paz. Nós vamos continuar em Romanos capítulo 8. Hoje eu não vou dar aquela revisãozinha não, tá bom? Então nós temos já 6 ou 7 semanas e todas essas palavras estão lá no canal do YouTube da igreja. Então você pode entrar lá e, se tiver interesse, você pode ver palavras que têm nos abençoado muito. E hoje nós vamos compartilhar o versículo 18 de Romanos. Pode colocar, mesmo assentado, mas reverente ao Deus da palavra. Romanos capítulo 8, verso 18. Nós já vimos do 17 para trás, tá bom? Nós vamos ver Romanos capítulo 8. Diz o seguinte, o verso 18: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque para mim tenho por certo que as aflições, algumas traduções falam sofrimento. Ele diz, porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo, dessa era presente, não dá para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Nós temos dito que nós cremos em um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais. Acreditamos nisso. Mateus capítulo 22, no verso 29, Jesus conversando, pregando, ele diz, olha, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós vivemos num tempo em que, quando você abre a internet, você vai ver que existe um grupo de pessoas que são profundos conhecedores das Escrituras, conhece tudo, e isso é excelente, nós temos que conhecer mesmo. Nós vamos ver um outro grupo que dá uma ênfase muito grande ao poder de Deus, a cura, a vida financeira, a vida abundante, e isso também é excelente. O grande problema é que, quando você olha para um pássaro somente com a asa, ele não dá conta de voar. E se você chegar num pássaro e perguntar para ele, o pássaro pudesse falar, e você perguntasse, qual é a asa que é mais importante sua? A asa esquerda ou a asa direita? E provavelmente o pássaro iria dizer, as duas. Obrigado. As duas. Você nunca viu um passarinho voando assim, viu? Só se for lá no Maranhão, porque ele usa uma para voar e a outra para se abanar. Um avião, qual que é a asa mais importante do avião? A asa esquerda ou a asa direita? As duas. E Jesus está dizendo exatamente isso. Ele está dizendo, olha, vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras e o poder de Deus. Aí quando nós vamos ver alguém igual o apóstolo Paulo, que era um profundo conhecedor da palavra, o apóstolo Paulo, ele escrevendo para as igrejas, ele diz, olha, quando eu fui ter convosco, eu não fui com linguagem persuasiva de sabedoria, mas eu fui em demonstração do Espírito e do poder. Então, existem pessoas que vão ser alcançadas somente pela palavra pregada, e ela é suficiente mesmo, a palavra de Deus é suficiente. Mas tem pessoas que são como Tomé, que elas precisam ver para poder crer. E uma não é diferente da outra. Porque qualquer pessoa que tem uma experiência com o sobrenatural de Deus, a vida dela não vai ser mais a mesma. O apóstolo Paulo, ele era contemporâneo de Jesus. E por que o apóstolo Paulo não foi um dos 12 discípulos de Jesus? E é claro que tem tantas coisas que podem entrar nisso aqui, mas o apóstolo Paulo, ele perseguia a igreja. O apóstolo Paulo tinha documento para matar, para prender, para fazer o que quisesse com os crentes. E somente quando ele tem uma experiência sobrenatural com Deus. Mas a experiência de Paulo foi tão sobrenatural que a Bíblia diz que ele caiu de cima do animal que ele estava, e ele ficou cego. Então o Espírito de Deus visita um homem, e esse homem sai de onde está e vai até Paulo e diz, Paulo, olha, eu não queria estar aqui não, em outras palavras, eu estou aqui porque o Espírito Santo me mandou. E o
cara coloca a mão sobre Paulo e Paulo volta a enxergar. Uau! Só ver o Léo que eu dou vontade de falar, uau! E o apóstolo Paulo, então, a Bíblia diz que ele é batizado. Há quem diga que ele foi batizado nas águas. Eu acredito que ele foi cheio do Espírito Santo. Porque lá não diz se foi nas águas ou se foi derramado o Espírito. Paulo teve uma experiência com Deus, do poder de Deus. E como ele era um profundo conhecedor das Escrituras, então Paulo foi quem ele foi. Então, é muito, muito importante nós termos esse entendimento e essa clareza a respeito da palavra. Por quê? Romanos capítulo 8, é claro que eu não estou seguindo nenhuma uma linha teológica, explicando teologia, nada, não, estou fazendo aplicação prática. Porque Romanos capítulo 8, ele fala de muitos princípios bíblicos e de verdades, que nós precisamos entender, encarnar essas verdades, deixar elas fazerem parte de nós, para que nós possamos desfrutar. Se nós não entendermos isso, a nossa fé vai ser uma fé cega. Preste atenção, a fé não é cega. A fé começa onde a vontade de Deus é conhecida. Eu conheço qual é a vontade de Deus, então eu vou exercer fé. Então nós temos falado sobre isso, nós temos dito, a última palavra, se eu não me engano, a penúltima nós falamos sobre ser filhos, domingo nós repetimos ela. A última nós falamos que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então ele vem falando uma série de coisas lá, em todos os textos, o apóstolo Paulo, ele vai aplicando tantos versículos lá e falando que não há condenação sobre nós. Ele vai falando muitas coisas sobre a mentalidade do reino. Mas agora, do versículo 18, se eu não me engano até o verso 25, o apóstolo Paulo vai falar de algo que nós não gostamos de falar. É sobre sofrimento. E eu até mudei a versão, porque a outra versão que eu ia colocar diz, porque para mim os sofrimentos dessa era não há de se comparar com a glória que há de ser revelada. E é claro que, olhando para o texto aqui, você vai ver que Paulo está apontando para uma vida depois da morte. Mas se você pega todo o texto, você vai ver que o apóstolo Paulo está falando como alguém que estava experimentando as aflições de uma vida diária. E nós só somos o que somos, só amadurecemos o que amadurecemos, por causa das lutas que nós tivemos. Eu vou falar algo para você aqui, eu quero que você entenda isso com o coração correto. Eu só estou aqui porque algumas coisas não deram certo na minha vida. A maioria de nós só estamos aqui porque alguma coisa não deu certo. E nós temos mais capacidade de amadurecer, permanecendo firme depois da aflição, do que quando tudo vai às mil maravilhas. Às vezes uma pitadazinha de dificuldade pode nos levar a pensar mais um pouco, a nos voltarmos mais para o Senhor. E eu quero conversar um pouquinho contigo sobre isso. Quando Paulo diz, olha, os nossos, na outra tradução ele diz, as nossas aflições atuais, ou as aflições desse tempo presente. O apóstolo Paulo está reconhecendo aqui que a aflição, a luta, a guerra é algo real. Só que quando ele termina as cartas, principalmente os últimos versículos, depois de chegar em casa você dá uma olhadinha, ele diz assim, olha, mas nem altura, nem profundidade, nem principado, nem potestade, nem o presente, nem o porvir. Aí ele vai dizer, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, eu reconheço que tem aflições no tempo que nós vivemos, no tempo presente, mas o que Paulo está dizendo é que esse sofrimento ele não é eterno, ele é temporal, ele é passageiro. Qualquer que seja a aflição ou perturbação que perdure a vida toda, se levante em nome de Jesus e repreenda.
Porque existem algumas coisas que não são aflições normais. Tudo aquilo que passa da normalidade, você tem que se levantar. Se é no casamento, se é na vida financeira, se é na saúde, seja o que for, se levante, indignado, e vá para cima. Mas Paulo está dizendo aqui, olha, a aflição do tempo presente não determina e não define o meu futuro. Ele vem falando uma série, nós vimos aqui uma série de conceitos, uma série de princípios, de lições. E agora ele chega aqui e diz, olha, porque para mim eu tenho por certo, ele está dizendo, eu tenho certeza que qualquer tribulação, que qualquer dificuldade que eu passe agora, nem se compara com aquilo que Deus tem para mim. Ele vai dizer em outros textos, ele diz, olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Depois ele vai dizer, por isso não desanimamos, pelo contrário. Ele diz, olha, nós não vamos desanimar, muito pelo contrário. Ele diz, porque a nossa leve, olha o que ele diz, a nossa leve e momentânea tribulação. Ele está dizendo, olha, eu não vou ficar desanimado, porque a minha leve e momentânea tribulação, ele diz, produz para mim eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós para as coisas que vemos, mas para aquelas que nós não vemos, porque aquelas que nós vemos é temporal, e aquelas que nós não vemos é eterna. Então o que Paulo está dizendo é exatamente isso, olha, as aflições desse tempo presente, elas não podem se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Então, eu não sei quais são as dificuldades que você tem enfrentado, mas todos nós enfrentamos dificuldade. Na hora que a gente resolve um problema de um lado, aparece do outro, e assim vai. E eu costumo dizer o seguinte, olha, para você não ficar encafifado, não bote os problemas tudo numa sacola só. Porque às vezes tem pessoas que ela para, aí ela começa a pensar na vida dela e começa a achar que está tudo lascado. Aí ela vai e coloca tudo dentro de um saco só, aí joga nas costas, você não vai dar conta. Não vai dar conta. Porque dificuldade você vai ter com o filho, vai ter com o pai, vai ter com a esposa, vai ter no trabalho, vai ter no trânsito, vai ter... Agora, se você chegar e botar tudo num pacote só e achar que a sua vida está daquele jeito, aí você vai se enrolar. Só entenda que a sua leve e momentânea tribulação produz eterno peso de glória. Então, como é que nós vamos superar essas dificuldades com a ajuda de Deus? Porque Deus está conosco. Agora, eu sempre digo, eu gosto de citar uma frase do pastor Malafaia, que ele diz, olha, aquilo que o homem pode fazer, Deus não move uma unha para fazer. Agora, aquilo que o homem não dá conta de fazer, Deus vai mover os céus e a terra e vai fazer. Então, como é que nós podemos superar essas aflições, essas dificuldades com a ajuda de Deus? Primeira coisa, pode colocar por gentileza? Reconhecendo a dificuldade. Que profundo, né? Reconhecendo a dificuldade. Olha só o que o salmista diz, Salmo 34, 19. Muitas são o quê? As aflições do justo. E quem que é justo aqui? Todos aqueles que foram justificados por Jesus. Muitas são as aflições do justo. Se esse versículo terminasse aí nós estaríamos enrolados. Mas o que o texto diz? Mas o Senhor livra de algumas. Não é assim que está escrito lá? É não? Mas de todas o Senhor os livra. Então, vai ter aflição? Vai ter. Mas juntamente com a aflição vai vir o quê? O livramento. Então, reconhecer a dificuldade e não negar essa dificuldade e não fugir dessa dificuldade, isso aí é um dos primeiros passos para nós vermos a ação de Deus e para nós superarmos qualquer dificuldade com a ajuda dele. Às vezes enfrentar o problema de frente é a melhor maneira de você resolver, é a melhor maneira de você superar. Então não ache que o tempo vai resolver problema,
Não acha, não, vamos passar. Nós homens temos muito disso, principalmente no casamento, né? Aí dá um BO lá com a mulher, aí a gente acha que o tempo vai resolver. Mas rapaz, a mulher sabe guardar debaixo do tapete. Um dia o cara chegou aqui, Marcão, né? Pastor, a minha mulher está ficando histórica. Histórica? Eu falei, não é histérica não? Ele falou, não pastor, é histórica mesmo. Toda vez que a gente briga, ela lembra de coisa de 10, 15, 20 anos atrás. É histórica. Então assim, muitas vezes nós achamos que o problema ele vai se resolver por ele mesmo. Só que se nós não enfrentarmos, ele vai se tornar o quê? Uma crise. Então, todos nós já passamos por dificuldade em várias áreas das nossas vidas. Às vezes é problema financeiro, às vezes é problema de saúde, problemas de relacionamento, problemas emocionais. Uma coisa é certa: problemas são inevitáveis, aflições são inevitáveis, dificuldade, crise vai acontecer. Agora, como cristão, nós temos a garantia de que Deus está conosco em qualquer circunstância, e Ele pode nos ajudar a superar as dificuldades. Então, primeira coisa que nós temos que aprender é reconhecer que tem um problema. Porque se você não reconhecer, alguém perguntou para mim sobre celular, eu falei, rapaz, eu não vou nem falar com ninguém mais sobre celular, porque eu estou viciado em celular. Que é isso, pastor? Pois é, estou viciado em celular. Tu acredita num negócio desse? Quem aqui está viciado em celular? Faça assim com a mão, deixa eu ver. Eu vou te apertar, levanta a mão. Quem aqui consegue sair de casa e deixar o celular e ir trabalhar lá do outro lado da cidade? Quem aqui consegue deixar? Levanta a mão, deixa eu ver. Moço, a maioria esmagadora volta para pegar. É mais fácil o cara sair pelado e continuar do que ele ir sem um celular. E outra coisa, celular ficou igual geladeira. Você sabe o que tem lá dentro, mas toda vez que você passa, você abre a porta. Olha os viciados igual eu, tudo. Mas deixa eu te falar uma coisa, se eu não tenho um controle sobre alguma coisa, eu estou escravo daquilo. E eu quero falar sobre isso depois. Um dia uma mãe Gandhi, ele atendia as pessoas e era uma fila assim, multidão, para receber conselho de Gandhi. E um dia uma mulher ficou lá no sol quente o dia todinho, chegou para ele com o menino e falou assim, Gandhi, eu queria que você desse um conselho para o meu filho, porque ele é viciado em doce. O Gandhi olhou para ela e falou assim, volte aqui a semana que vem. Aquela mulher ficou revoltada. Fiquei a tarde todinha no sol quente. Agora esse cara simplesmente olha para mim, o maior sábio do mundo, e fala para mim voltar semana que vem. Aí na semana seguinte, ela voltou de novo, ficou na fila e veio, e chegou, eu falei assim, Gandhi, dá um conselho para meu filho, porque ele é viciado em doce. O Gandhi falou assim, ó, pare de comer doce, porque faz mal. Aí foi que a mulher ficou zangada. Eu falei assim, mas por que você não falou isso semana passada? Ele falou assim, porque até semana passada eu também era viciado em doce. Então, como cristão, nós temos a garantia de que Deus está conosco. Consegue entender isso? Sabe, irmãos, não importa pelo que eu estou passando, o que importa é quem está comigo naquilo que eu estou passando. E a certeza e a convicção que nós temos, que não importa a dificuldade, não importa a aflição, não importa o problema, Ele sempre estará conosco. E a presença dEle nas nossas vidas é que é a garantia de vitória. Não importa o resultado, a vitória vem. É por isso que Davi não saía para a guerra sem ter uma palavra de Deus. Poderia ser fácil, Davi chegou a um nível de maturidade que ele só ia se Deus liberasse. Quando Deus disse para Moisés, e ele falou, opa, vou não. Rapaz, se o Senhor não for comigo, eu não saio daqui de jeito nenhum. Eu só vou se o Senhor for comigo. Por quê? Porque eles aprenderam que mais importante do que aquilo que nós enfrentamos é quem está conosco para enfrentar aquele momento de adversidade. Quantos podem dizer amém? Como superar as dificuldades com a ajuda de Deus? Pode colocar. Buscando a ajuda dEle. Buscando ajuda. Pastor, mas isso é tão óbvio. Pois é.
Isso é tão óbvio, não é? E a maioria das coisas nós queremos resolver por força própria. Você já tentou resolver algum problema que você desgastou toda a sua força, não encontrou solução? Aí nós temos a mania de falar, ok, agora só Deus. Aí é exatamente nessa hora que Deus age. É exatamente nessa hora. Porque a incapacidade, a impossibilidade do homem agir é a oportunidade que Deus tem de intervir. Porque enquanto eu estou fazendo, Deus não vai me atropelar. E muitas das nossas coisas nós fazemos. E quando nós fazemos, Deus tira a mão. Não, eu dou conta. Então, eu lembro de uma vez que eu tinha uma empresa e prenderam um dos nossos motociclistas lá. E quando prenderam, ele me ligou. Eu falei, não, moço, aqui é tranquilo demais. Eu tenho uns caras lá no Detran e eu fui, só dei uma ligadinha. O cara falou, não tem jeito. Rapaz, liguei para tudo quanto é tenente, coronel, tudo que você pode imaginar. Sabe aqui, tudo. Eu achei que seria a coisa mais fácil do mundo. E um tentou, outro tentou. Aí por fim, nós precisávamos muito da moto. E o cara estava desesperado. Eu falei, vem cá, vamos fazer o que nós deveríamos ter feito? Vamos orar? Aí sabe, com o rabo entre as pernas assim, quando você vai bem humildezinho mesmo para Deus assim, e pedimos. Terminamos de fazer a oração. O rapaz entrou em contato com alguém. O cara falou assim, não, sua moto está liberada, pode vir buscar. Aí parece que eu escutei aquela vozinha assim, ó, tome-lhe. Então, nós podemos superar qualquer dificuldade se nós buscarmos ajuda na pessoa certa. Quantos estão entendendo isso? Lembra do primeiro milagre de Jesus? Quem lembra qual foi o primeiro milagre? Multiplicação de quê? De água em vinho. O texto diz que chegaram para Maria e falaram o quê? O vinho o quê? Maria fez o quê, irmãos? Ela foi direto em quem poderia resolver, irmãos. A distribuidora estava tudo fechada, porque a fiscalização estava em cima. Não tinha nenhuma distribuidora, não tinha nenhum supermercado, não tinha nada. Aí Maria chegou e falou assim, vem cá, menino. Falou assim, ó, acabou o negócio aí, de alegrar os meninos. Eu tenho contigo mesmo. Eu falei assim, rapaz, eu te conheço, Jesus, é meu filho, vai. E ele vai e transforma a água em vinho. Por quê? Porque ela buscou ajuda em quem poderia o quê? Deixa eu te falar uma coisa. O céu não escuta necessidade. Necessidade não move o céu. Não move o mundo espiritual. O que move o mundo espiritual é nós buscarmos ajuda naquele que pode todas as coisas, no nome daquele que pode todas as coisas. Simples assim. Que é isso, pastor? Você já viu que às vezes quando nós estamos enfrentando dificuldade, a gente dá uma de coitado. O céu não ouve isso, irmãos. Se o mundo espiritual escutasse necessidade, não tinha gente doente nos hospitais. Casamento não estava acabando, não tinha esse tanto de tragédia por aí não, irmãos. Então, o que é que o céu responde? É exatamente buscar ajuda em quem pode fazer. Buscar ajuda em Deus. O texto diz, o salmista diz no Salmo 34, verso 17, os justos o quê? Clamam. E eu volto a te dizer aqui, presta atenção, não ache que você só é justo quando você orou, quando você leu a Bíblia, quando você jejuou, quando você foi para o culto. Não, eu não estou indo para o culto, então eu não posso clamar. Ei, nós somos justos porque fomos justificados por Cristo. E Tiago vai dizer o seguinte, muito pode, por sua eficácia, o quê? A súplica de um justo. E ele diz, Elias era um homem sujeito a nós, mesmo sujeito a pecado como nós. E ele orou para que não chovesse, e não choveu. Ele orou para que chovesse, e choveu. Então, os justos clamam, e o Senhor o quê? Os ouve. Os justos clamam, e o Senhor os ouve. É exatamente isso que diz. Deus é o nosso refúgio
e é a nossa fortaleza em tempos de dificuldade. Quantos podem dizer amém? Deixa eu apressar aqui, senão não dá tempo. Terceira coisa, que é muito importante, pode colocar por gentileza? Nós precisamos fazer o quê? Como é que nós vamos superar as dificuldades? Confiando em Deus. Confiando em Deus, tem que confiar. O salmista diz no Salmo 56, no versículo 3, ele diz, olha, no dia em que eu temer, eu o quê? Eu confiarei em ti. Irmãos, não é simples, não é fácil, mas não tem para onde correr. Ele diz, olha, no dia que eu temer, eu confiarei em ti. Sabe aquele dia que você não entende nada do que está acontecendo? Sabe aquele dia que você está passando por aflição, você está passando por sofrimento? Mas ele diz, olha, no dia em que eu temer, eu confiarei em ti. Olha o que Jeremias vai falar no capítulo 17, verso 7. Bendito o homem que o quê? Que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Quando ele diz bendito o homem que confia no Senhor, ele está falando de fé. E fé é para o presente. E ele diz cuja esperança é o Senhor. Esperança é para o futuro. Todas as vezes que você vê na Bíblia, fé é para o momento, para o futuro é esperança. E ele diz, olha, bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Quando nós confiamos em Deus, quando nós sabemos que Ele está trabalhando em nosso favor, mesmo que nós não possamos ver ou entender, nós devemos e podemos descansar na promessa de que Ele nos ouve, e que Ele nunca nos abandona. Outra coisa muito importante, como superar as dificuldades com a ajuda de Deus? Aprendendo com a dificuldade. Só coisa óbvia, não é? Tiago, capítulo 1, de forma resumida, versículo 2, 3 e 4 diz: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, para que sejais o quê? Maduros e íntegros. No meio do versículo ele vai dizer, para que, sabe, você seja alguém perseverante, para que a sua fé seja assim, assim, assado. Mas de forma bem resumida, tem por motivo de passar. Parece loucura, né? Mas quando você olha para os discípulos, eles aprenderam isso. Porque tem uma hora que eles prendem os discípulos lá, está lá Pedro e João, tomaram taca a noite todinha na cadeia, e os caras ainda batem neles e falam assim, ó, sai daqui, e vocês não vão mais falar no nome desse cara aí não. E ele falou assim, rapaz, como é que nós vamos parar de falar daquilo que nós vimos e ouvimos? E a Bíblia diz que eles saíram pulando, alegres, porque foram considerados dignos de sofrer afronta por causa do nome de Jesus. Agora, o que eu preciso aprender é exatamente com a dificuldade. A dificuldade ela não pode vir na minha vida simplesmente para me dar um tapa e ir embora. Eu preciso fazer o quê? Para que sejais maduro. Você já viu pessoas que apanha e não amadurece? Cara, não é possível. A dificuldade, qualquer dificuldade que nós passarmos, ela tem que ter como objetivo nos levar à maturidade, porque nós conseguimos passar por isso. É uma verdade que transforma. Tem um ditado lá no Maranhão que diz o seguinte: quanto mais duro é o coco, mais pancada ele leva para quebrar. Imagina que você pega o coco, joga no chão, ele quebra, acabou, é só uma pancada. Sabe o que eu tenho aprendido, irmãos? Que muito mais do que querer nos abençoar com coisas, Deus quer nos abençoar com maturidade e integridade. E nós não podemos desperdiçar nenhuma dificuldade, nenhuma aflição. Ela tem que nos trazer lições, ela tem que nos ensinar, ela tem que nos levar à maturidade. Porque senão, sabe o que vai acontecer? Você está aqui, ó, na fila, aí de repente você tem que voltar para o final da fila de novo. Aí você vai ficar zangado com a igreja, vai ficar zangado com o pastor. Será possível que você não aprendeu, não?
Você vai entrar em um relacionamento de qualquer jeito. Você já quebrou a cara uma vez, duas vezes, três vezes. Você vai cair de novo do mesmo jeito. Você vai voltar para o rabo da filha de novo. Será que aqui, na vida financeira, no trabalho, sabe, em qualquer que seja a área, chegou uma hora de Deus falar assim, não, eu quero... Irmãos, o pastor Sonimar ministrou uma palavra aqui alguns anos atrás, falando sobre maturidade. Existem níveis de bênção da parte de Deus para nós, que está diretamente ligado o quê? À maturidade. O filho, quando é menor, ele não tem capacidade para administrar a herança do pai. Ele tem que chegar a um nível de maturidade para receber isso. Então, nós podemos superar qualquer dificuldade, nós podemos atravessar qualquer crise, nós podemos enfrentar qualquer aflição. Nós temos que aprender. Tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, para que sejais o quê? Maduros. O que Deus quer promover no nosso coração é maturidade. Existe herança, existe promessa para nós, e essas promessas estão diretamente ligadas à maturidade de Deus sobre as nossas vidas. Quantos podem dizer amém? Quero chamar a equipe de louvor aqui. Última coisa, como é que nós vencemos essas dificuldades? Não desistindo. Então não desista. Não desista do casamento, não desista do ministério, não desista da sua própria vida, não desista, não desista. Deuteronômio 31:8 diz: o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha o quê? Não tenha medo e não desanime. Existem muitas crises que nós enfrentamos, que provocam desânimo em nós, mas nós não podemos desistir. Nós temos que continuar firme, não importa o que aconteça. João capítulo 16, verso 33, eu não sei se eu coloquei, pode colocar o próximo, por gentileza. No mundo o quê? Irmãos, olha o que Jesus está dizendo. No mundo você vai ter aflição, mas você tem a garantia da vitória, porque eu venci, e se eu venci, você também vai vencer. Lembra que o primeiro versículo é: muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor os livra. Agora Jesus está dizendo: olha, no mundo você vai ter aflição, porque o que tem de gente atribulada aí fora é loucura. Ele diz: você vai ter aflição. Ele está dizendo assim: não desanima não, tem de bom ânimo, porque eu já venci essa parada para você. Então, quando nós enfrentarmos tempos difíceis, sabe, seja em que área for, nós temos que nos apegar às promessas de Deus, não desistir. Não desista, não desista. Mude a forma de agir, se organize, mas não desanime, não desista. Olha só o que diz esse próximo texto. 1 Pedro capítulo 1, versículo 6 e 7. Embora agora, por um pouco de tempo, sejais o quê? Contristados com várias provações. Para quê? Para que a prova da vossa fé redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Irmãos, tem um homem de Deus, pastor de uma das maiores igrejas do mundo, uma igreja muito, muito boa, pastor chamado Bill Johnson. E o pastor Bill Johnson, muito usado por Deus, em milagres, palavra de conhecimento, e ele perdeu a esposa, acho que o ano passado ou ano atrasado, e isso aconteceu no final de semana. No domingo ele foi pregar, e tem essa palavra lá no YouTube, você pode entrar lá, Bill Johnson, e se eu não me engano, o título da mensagem é Partindo o Pão da Minha Alma. Partindo o pão da minha alma. E ele diz: olha, eu não terei outra oportunidade para poder glorificar o Senhor na luta que eu estou enfrentando, porque quando eu estiver na glória, lá eu não vou precisar ter fé,
Quando eu estiver na glória, eu não vou precisar de nada disso. E é exatamente o que Pedro está dizendo. Olha, embora agora por um pouco de tempo sejais contristado com várias provações, talvez você está enfrentando várias dificuldades, vários problemas. Ele está dizendo, talvez por um instante, sabe? Agora, para que a prova da vossa fé faça o quê? Redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Se você quer e pode, se coloque de pé, por gentileza. Nós vamos cantar uma canção. Eu não sei quais são os desafios que você está enfrentando hoje. Eu sei que Deus é maior e melhor do que qualquer desafio. Eu sei que o mais importante não é o passar, não é o estar vivendo algum tipo de situação contrária, é saber quem está conosco, é saber que Ele é maior do que tudo. Ele é maior do que tudo. E essa é uma verdade que transforma as nossas vidas. Porque quando acontecer alguma coisa que não seja o que nós esperamos, nós não vamos tombar. Nós vamos continuar em pé, crendo naquele que pode todas as coisas. Se você quer e pode, erga suas mãos aos céus. Enquanto essa canção é ministrada, ore ao Senhor.